quando a dúvida não vem de você. Você já saiu de uma conversa sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir explicar exatamente o quê? Como se aos poucos suas certezas fossem escorrendo pelos dedos, substituídas por uma sensação estranha de confusão, culpa ou insegurança. Muitas pessoas associam isso imediatamente à manipulação intencional. Mas e se em alguns casos ninguém estiver tentando machucar ninguém? É aqui que entra o conceito de gaslighting involuntário. Diferente do gaslighting clássico, aquele feito de forma consciente para controlar, manipular ou dominar, o gaslighting involuntário acontece sem planejamento, sem intenção clara e muitas vezes sem consciência. Ainda assim, seus efeitos são reais, profundos e emocionalmente desgastantes. Esse tipo de dinâmica surge geralmente em relacionamentos próximos, casais, famílias, amizades antigas ou ambientes de trabalho. Pessoas bem intencionadas, mas emocionalmente despreparadas, acabam invalidando sentimentos, memórias e percepções do outro sem perceber. Frases como "você está exagerando", ou "isso nunca aconteceu desse jeito", ou "o problema é que você leva tudo para o lado pessoal", parecem inofensivas, mas carregam um peso enorme. O mais perigoso é que a vítima, nesse caso, não encontra um vilão claro. Afinal, como se defender de alguém que aparentemente só está sendo sincero ou tentando ajudar? E é exatamente essa ausência de intenção maldosa que torna o gaslighting involuntário tão difícil de identificar e tão fácil de normalizar. As raízes psicológicas do gaslighting involuntário. Para entender por que alguém pratica gaslighting sem perceber, precisamos olhar para dentro, não para fora. Esse comportamento quase nunca nasce do desejo de ferir, mas sim de mecanismos psicológicos mal resolvidos. Um dos principais fatores é a dificuldade de lidar com emoções desconfortáveis. Quando alguém se sente ameaçado por críticas, sentimentos alheios ou conflitos, pode reagir negando a realidade do outro como forma de autoproteção. Não é sobre controle, é sobre fuga. Outro ponto importante é a história emocional da pessoa. Muitos cresceram em ambientes onde sentimentos eram invalidados constantemente. Ouviram frases como "para de drama" ou "isso é besteira" durante a infância. Com o tempo, essas falas se tornam automáticas, quase reflexos condicionados. Também existe o fator da necessidade de estar certo. Para algumas pessoas, admitir erro gera uma sensação intensa de fracasso ou vergonha. Então, mesmo sem perceber, elas distorcem fatos, minimizam experiências alheias ou reescrevem acontecimentos para preservar a própria imagem interna. O problema é que, do outro lado, quem recebe essas atitudes começa a duvidar de si. A confiança interna se desgasta. A pessoa passa a revisar memórias, emoções e reações, sempre se perguntando: será que o problema sou eu? E quando essa dúvida se instala, o dano emocional já começou. Os efeitos silenciosos em quem vive isso. O impacto do gaslighting involuntário não costuma ser explosivo. Ele é silencioso, gradual e profundamente corrosivo. A vítima começa, aos poucos, a perder a confiança na própria percepção. Situações que antes pareciam claras se tornam confusas. Emoções que deveriam ser válidas passam a ser reprimidas. O indivíduo aprende a se calar, não porque não sente, mas porque sente demais e não se sente autorizado a expressar. Com o tempo, isso pode gerar ansiedade, insegurança crônica e até sintomas depressivos. A pessoa vive em constante estado de alerta emocional, tentando prever reações, evitar conflitos e se adaptar ao outro para não ser invalidada novamente. O mais triste é que muitas vítimas defendem quem as machuca. Afinal, ele não fez por mal. E talvez realmente não tenha feito. Mas a ausência de intenção não anula o impacto.
Relacionamentos marcados por gaslighting involuntário tendem a criar um desequilíbrio emocional. Um fala, o outro se explica. Um define a realidade, o outro se adapta. E aos poucos, a individualidade vai sendo apagada. Reconhecer esse padrão não é acusar nem demonizar, é dar nome ao que dói para que possa ser transformado. Consciência, responsabilidade e caminhos de cura. A boa notícia é que o gaslighting involuntário pode ser interrompido, mas isso exige algo raro: consciência emocional. Para quem pratica, o primeiro passo é aprender a escutar sem se defender. Validar sentimentos não significa concordar com tudo, mas reconhecer que a experiência do outro é real para ele. Frases simples como "eu entendo que você se sentiu assim" podem mudar completamente a dinâmica de uma conversa. Para quem sofre, o caminho começa com a reconexão interna. Confiar novamente nas próprias emoções, registrar pensamentos, buscar apoio e, se possível, ajuda profissional. Você não está exagerando só porque alguém não consegue lidar com o que você sente. Relacionamentos saudáveis não exigem que você diminua sua percepção para manter a paz. Pelo contrário, eles crescem quando há espaço para divergência, empatia e responsabilidade emocional. Falar sobre gaslighting involuntário é abrir espaço para diálogos mais honestos, menos defensivos e mais humanos. É entender que machucar sem querer ainda machuca, e que reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Se esse conteúdo fez sentido para você, reflita. Quantas vezes você já duvidou de si depois de uma conversa aparentemente normal? A resposta pode ser o começo de uma mudança profunda.